seu canal Boas Novas Finais, levando a verdade do Evangelho até você. Estudo sobre a Trindade, lição 3, Deus único ou Deus triuno? A doutrina de que Deus é composto por três pessoas nos traz um dilema. Se Deus é três pessoas e se cada pessoa é Deus, então como podemos considerá-lo um só Deus? Se existem três pessoas e se cada pessoa é Deus, então não são três deuses? Mas o que diz a Bíblia? Será que os patriarcas, os profetas e os apóstolos, ao dizerem que Deus é único, que Deus é um só, na verdade, eles queriam dizer que Deus é um plural de três pessoas? Se Deus são três pessoas, por que Deus não disse diante de nós? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículos 1 a 3. Deus é uma ou mais pessoas? O que diz a Bíblia? Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus. Foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os homens da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, versículo 21 e 22. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus, diz o profeta Isaías no capítulo 45, versículo 5. Não há outro Deus além de mim, Isaías 46, versículo 8. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. 1 Crônicas 17, versículo 20. Para o apóstolo Paulo, Deus é um só, e não três deuses, diz o apóstolo, e que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8, versículo 4. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, repete o apóstolo, 1 Coríntios 8, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos, aos Efésios 4, versículo 6. Deus é um só, aos Romanos 3, versículo 30. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. Cristo, que Deus é um só? Fazes bem, diz o apóstolo Paulo. Os demônios também o creem e estremecem. Tiago 2, versículo 19. Mas Deus é um só, aos Gálatas 3, versículo 20. Para o apóstolo Paulo, Deus é único. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo. Aos Romanos 16, versículo 27. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, versículo 17. Para nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é único. Disse o Senhor Jesus: Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Evangelho de João 5, verso 44. Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, versículo 29. Ora,
A vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João 17, versículo 3. A vida eterna está em conhecermos o Pai como o único Deus. O que significa único? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, aos Efésios 4, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, versículo 6. Para nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Deus? Disse Jesus, trabalhai pela comida que perece. Então, passais a trabalhar pela comida que não perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Evangelho de João 6, versículo 27. Disse-lhe Jesus, vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Evangelho de João 20, versículo 17. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Jesus tem um Deus, e esse Deus é o seu Pai. O que Deus, além de Pai, é nosso? Ao único Deus, afirma a Bíblia, ao nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Judas 25. Então, além de Deus ser o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, porque entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, orou Maria. Lucas 1, verso 47. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, versículo 3. Deus fez de tudo para nos salvar, deu o máximo de si, diz a palavra do Eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João 3, versículo 16. O Pai nos salvou através do seu Filho. Ambos são os nossos salvadores. Está escrito que Deus é um só. Ele não é três pessoas. Ele é uma pessoa. Ele é um ser individual. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, versículo 17. Esse Deus nos ama de tal maneira que entregou seu único Filho para morrer em nosso lugar. Ele espera pacientemente, amado ouvinte, com amor eterno, que todo mundo creia de todo o coração no seu amado Filho, o qual, através de sua morte na cruz do Calvário, nos dá o direito a uma vida eterna. Como conciliar e entender o fato de que existe um único Deus, um só Deus, e que esse Deus é o Pai, com as declarações bíblicas de que o Filho de Deus é chamado de Deus? No decorrer das próximas lições, responderemos essa pergunta. Ó amado ouvinte, abra o teu coração para o Senhor Jesus. Creia em Deus, seu Pai, aceitando o verdadeiro amor que Deus entregou por você ao dar Jesus, seu Filho, na cruz em seu lugar. Deus te ama, amado ouvinte, e quer salvá-lo na pessoa bendita de seu Filho. Aceite-o hoje e entregue o seu coração a Cristo.
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.